Muito bem, pastor. E como eu posso fazer uma leitura do livro de Isaías como uma unidade? Muito bem, boa pergunta. Antes de responder essa pergunta, vou mostrar como o século VIII a.C. trouxe grandes novidades em termos de profetismo. Depois, para o final da aula, retomarei a pergunta e tentarei respondê-la, ok? As transformações no profetismo. Eu disse anteriormente que o livro de Isaías e o profeta no século VIII trazem grandes novidades, trazem uma forma diferente de pensar e de se expressar. E é sobre isso que eu vou falar agora. Quais foram, então, as transformações do profetismo do VIII século que aparecem no livro de Isaías? A primeira transformação, a ruptura com o reformismo. Essa é a primeira e grande transformação que ocorreu com os profetas do VIII século em relação aos anteriores, e foi a ruptura com o reformismo. Quando os profetas como Eliseu, Elias, Natã, Gade foram vocacionados e direcionados para levar uma palavra de Deus às pessoas, eles levavam uma advertência, levavam uma palavra em que o Senhor advertia essas pessoas, esperando, obviamente, uma conversão, uma vida reformada, né? Ou uma reforma na vida, podemos dizer assim. Com o século VIII, há uma ruptura com essa mentalidade reformista e passa-se então a uma condenação total. Não há como trazer arrependimento. As pessoas não aceitam o chamado ao arrependimento. Elas estão obstinadas em deixar o Senhor. Aqui se inclui o povo e, mais particularmente, seus dirigentes. Então, o que resta aos profetas se não proclamar a destruição total e definitiva do povo, do templo, da cidade? Duro discurso é esse, não é mesmo? Mas é a realidade. É a realidade que vamos encontrar nesses profetas do VIII século. Eles batem para valer nos reis, nas autoridades, como eu já mostrei na introdução geral ao profetismo do VIII século. A segunda transformação, oráculos de juízo coletivo. O segundo aspecto de mudança diz respeito à utilização dos oráculos. Até o VII século e início do VIII século, era muito comum os profetas usarem os chamados oráculos de juízo individual. Isto é, oráculos que eram dirigidos a pessoas. No livro de Isaías, capítulo 7, verso 17, encontramos um desses oráculos contra o rei, contra a pessoa. Nos capítulos 36 a 39 também se encontram oráculos contra uma pessoa, contra o rei Ezequias. Mas a partir daí, do século VIII, se começa a utilizar o oráculo de juízo coletivo, ou seja, a palavra de Deus não é mais direcionada a uma pessoa em particular, não é mais direcionada ao rei, ou alguém, ou um príncipe, ou a um sacerdote, a um falso profeta. Agora os oráculos são direcionados para uma coletividade, para grupos como um todo. Não há mais a distinção entre pessoa e o seu grupo. Por exemplo, Isaías capítulo 1, verso 21 e seguintes, são os oráculos contra os príncipes. O capítulo 5, verso 8 e seguintes, é dirigido às lideranças. No capítulo 10, dos versos 1 a 4, é uma palavra contra os magistrados. O capítulo 22 é contra os funcionários do Estado. Por toda a primeira parte de Isaías se ouve oráculos de juízo coletivo contra os latifundiários, contra militares, contra os sacerdotes do templo, contra os chefes políticos, contra os oficiais do rei e os anciãos, contra os falsos profetas e mais, contra aqueles que querem fazer uma aliança com os poderes estrangeiros, contra aquelas coalizões militares que só vai matar gente e destruir a vida das pessoas. Então é uma mudança radical, é uma mudança significativa para a compreensão dos oráculos de juízo no livro de Isaías. São oráculos de juízo coletivo.
E é bom que se diga claramente, com todas as letras, que esses oráculos deixam de ser direcionados apenas para o povo de Israel e Judá, isto é, para o povo interno, mas também são dirigidos contra os estrangeiros, para o povo externo. Amós inaugura esse tipo de oráculo que vai contra as nações. Você pode constatar isso ao ler o primeiro capítulo do livro de Amós, que tem uma série de oráculos de juízo coletivo voltada para as nações estrangeiras, para a Filístia, para Gaza, para Tiro e assim por diante. Esses oráculos de juízo coletivo têm dois aspectos importantes. O primeiro deles é que agora passa de pessoas para coletividades. E o segundo aspecto é que deixam de ser só para o povo de Israel e Judá e atinge também os povos circunvizinhos e até os impérios, como você pode ver a partir do capítulo 13 do livro de Isaías. A terceira transformação diz respeito aos gêneros literários. Essa é outra mudança importante na forma de falar e escrever dos profetas. Por exemplo, Isaías começa a usar gêneros literários que estão dispersos aqui e acolá e ainda não faziam parte do repertório profético. O capítulo 12 do livro de Isaías é um hino, um canto, vazado no melhor estilo ínico dos salmos. Isaías toma emprestada essa forma de falar e insere uma palavra profética nela. Outros cânticos também são encontrados em Isaías, por exemplo, o Cântico da Vinha, as canções populares de escárnio e de amor. Veja, por exemplo, o Canto da Vinha em Isaías 5. A Almeida chama de parábola da vinha, mas começa assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. Isaías 5:1. Então é uma canção de amor que veio, obviamente, do meio da população, do meio da cultura popular, que é utilizada para cantar a relação entre Deus e seu povo. Isaías fazia isso com maestria. Bom, como tarefa você pode fazer um estudo desse pequeno oráculo, desse pequeno cântico de Isaías 5, de 1 a 7. Eu já falei dos oráculos de juízo coletivo e individual. E falando assim dos oráculos de juízo coletivo, pode dar a impressão que os oráculos de juízo individual cessaram, mas não desapareceram por completo, de forma nenhuma. Eles também aparecem nos profetas do 8º século em diante, mas aparecem aqui e acolá. No livro de Isaías é uma forma de falar. Você encontra alguns, por exemplo, contra o mordomo do palácio, um cara chamado Sebna, no capítulo 22, versos 15 a 18. Temos um oráculo contra Ezequias, como eu já mencionei, capítulo 39, do verso 5 ao verso 7. E veja, contra o poderoso Senaqueribe, o dono do mundo, o imperador que era chamado de rei poderoso, o assírio que vai invadir Judá e conquistar muitas fortalezas durante o reinado de Ezequias. Confira no capítulo 37, 22. Cada um desses oráculos, cada uma dessas canções, dessas formas literárias, possui uma estrutura bem peculiar e particular que você pode encontrar nos livros de introdução ao Antigo Testamento.